Fernando, podemos continuar, né, no segundo bloco, vamos voltar aqui. Eu já vi que teve interesse aqui no assunto, vamos lá. Continua aí, então, assim, é massa essa ideia sua aí, né, do que você está fazendo, de como você visualiza, e até a ideia de mostrar para o empresário, né, que ele está, né, vou usar o que você falou, com as palavras meio engraçadas, assim, mais simples, né, mas tipo assim, ele está batendo escanteio, cabeceando, está lá no gol defendendo e tentando atacar do outro lado, ao invés de estar como técnico, vendo como a coisa seria, como seria a saída melhor para ganhar o jogo, né? Sem dúvida. Hoje, boa parte dos empresários ainda preservam aquela mentalidade do operário. Sim. Não é aquela mentalidade de eu consigo fazer tudo, a empresa não sobrevive sem mim, e a gente vem justamente para desmistificar isso. Tá? Sim. Qual é o modelo de negócios hoje que mais funciona? São as franquias, sim, que menos quebram. Por quê? Porque elas são empresas muito organizadas, são empresas que dificilmente você vê o dono estando lá. Por quê? Porque eles têm POPs muito organizados, eles são empresas que têm delimitações já bem organizadas. O proprietário vai lá para ver quanto oferir de lucro, basicamente. Ele tem um gerente que toma conta de tudo, que geralmente são investidores, que são proprietários de várias franquias, né? Então eles têm muitos negócios para poder cuidar e não podem ficar ali. Sim. Então, tanto que esse meu trabalho, eu priorizei a micro e pequena empresa, que é onde a informação chega de uma maneira mais difícil, as oportunidades também são menores. Os empresários, eles são mais assoberbados em função da quantidade de trabalho e de uma estrutura mais complexa de funcionamento. Então eles precisam de ajuda. E é justamente o micro e pequeno empreendedor é o cara que tenta bater o escanteio, tenta defender, tenta atacar, né? Tenta defender do outro lado, porque ele realmente não tem muita estrutura e não tem muito recurso. Então o recurso é minimizado, a estrutura é minimizada, ele tem que praticamente absorver 3, 4, 5 cargos, né? cinco funções diferentes para poder lidar com essa situação, né? E é também a pessoa que, querendo ou não, né, nós não podemos esquecer disso, que os nossos governantes, os nossos políticos, quem dita as regras do nosso país, mais judiam, né? Os que são mais judiados. E só voltando a essa questão do comportamento do empresário, isso traz consequências físicas. Os empresários estão adoecendo muito, emocionais, questões ligadas à família. O empresário realmente não tem tempo de ficar com a família, não tem tempo de cuidar da saúde, porque ele é um escravo dentro da empresa. Sim. Ele acaba se tornando escravo dentro da empresa. Então é isso que a gente tenta libertá-lo. É isso que a gente tenta fazer no nosso trabalho, tá? Para poder organizar a empresa de uma forma que ela se transforme em um protótipo de franquia e funcione sem a presença do proprietário. Exato. Esse é o nosso objetivo, que a gente tem atingido com muito sucesso. Você quer dar a carta de euforia para ele. Exatamente. A gente quer devolvê-lo para a esposa, quer devolvê-lo para o médico, para as atividades físicas, que ele não seja um refém da empresa. Afinal de contas, não foi a empresa que o criou, ele criou a empresa. Exatamente. Então a empresa que deve servi-lo. Ele é o pai do filho, né? Exato. Não ele servir a empresa. Entendi. E você comentando sobre a questão do cenário governamental no Brasil em relação às empresas, é caótico. Nós vivemos num país que não auxilia, num país com tributos altíssimos e retorno praticamente zero. Então, empreender no Brasil é um ato de coragem, é um ato de extrema coragem. E, em função disso, mais um motivo para que os empresários tenham esse tipo de apoio, esse tipo de conhecimento, para que eles possam realmente encarar de uma maneira menos traumática todo esse cenário tão incerto que é o cenário do Brasil. Mas o caso de encarar, de ter esses traumas todos, de ter esses problemas todos, é em função de não ter estrutura, né, Fernando? Então, assim, a gente não pode esquecer que não é dado estrutura para quem gera riqueza para o nosso país.
só é dada estrutura para quem já é rico, né? Para as grandes corporações, que essas não precisam, na verdade. Sim. Essas brigam sozinhas, elas não precisam de ajuda, né? E os pequenos que são, né, na verdade, se a gente for pegar a estatística, e eu acho que você sabe muito mais do que eu, mas as estatísticas mostram que quem mais gera emprego são os micros e pequenos empreendedores. E assim, cerca de 90% dos empregos são gerados então, por quer dizer, pequenos vamos lá, empresas. né? Vendo essa estatística, você me falando essa estatística, você veja só como o governo, né, as entidades, os políticos, os governantes que gerem as políticas do país, dão um tiro no pé o tempo inteiro. Sem dúvida. Dão um tiro no pé o tempo inteiro. Porque se ao invés de ajudar quem mais gera emprego, né, porque prometem tanto emprego e não fazem por onde, né, é muito fácil prometer que eu vou fazer e não fazer, né, e continuar sendo eleito. E aí cabe, né, a vocês que estão assistindo, gente, presta atenção quando vocês forem votar. Votar é algo muito importante. Vocês têm o poder na mão de decidir quem vai gerir o nosso país, quem vai definir as nossas políticas, né, econômicas, políticas de saúde, políticas de... Então assim, a gente tem que pensar muito na hora de votar, né? E isso é importante, eu sou apolítico nesse ponto, mas é importante a gente lembrar, porque, vejamos, olha o caos que está a nossa política econômica, né, para poder ajudar quem realmente carrega o país. Porque infelizmente no Brasil não se empreende por vocação ou por desejo, se empreende por necessidade. Então, mais do que ninguém, esses empresários precisam ser melhor trabalhados, eles precisam ser melhor orientados, porque diversas vezes a gente tem acompanhado, estando no mercado todos os dias, pessoas que trabalharam muito tempo em uma empresa, acabaram perdendo o emprego, juntaram todas as economias, às vezes, de uma vida, sacaram o FGTS, conseguiram amealhar aquele montante de dinheiro, com o sonho de empreender, com o mito de empreender, que eu costumo dizer que empreender é um mito, né? E acabam se frustrando porque não se prepararam, não montaram um plano de negócio interessante, não fizeram uma análise de mercado, não checaram as possibilidades, os prós, os contras do negócio e colocam o seu sonho, a sua esperança, da sua família ali, e a gente não cansa de ver empresas fechando as portas depois de um curto período de tempo, justamente por isso. Isso é muito triste, é um cenário... Até o Sebrae tem essa estatística, né, que, se eu não estiver enganado, não sei se mudou alguma coisa, mas que até o maior índice de fechamento de empresas é no primeiro ano de vida da empresa. Sim. Que é justamente o ano mais pesado, né, Fernando? Sim. Porque é quando você está começando, porque tudo na vida é plantar, né? Nós plantamos aquilo que nós vamos colher. Então não adianta plantar hoje e querer colher amanhã. É uma consequência, é um trabalho diário, é igual cuidar de uma plantinha. Você põe uma plantinha, eu canso de falar isso, às vezes vira para mim e fala assim, não, mas eu queria que isso funcionasse. Você plantou ontem, você já pôs alguma semente na terra ontem e viu amanhã a planta? Não é assim. Ela leva um tempo, ela precisa do tempo dela. Então a empresa também necessita de um tempo para se sustentar, se construir, se alicerçar da forma correta. E muitos morrem nesse primeiro ano. Exato. Né? Então, quer dizer, tá aí a faixa que eu acho que o governo deveria ver e ajudar, né? Porque tem o Sebrae, eu acho muito massa, é muito legal a iniciativa, mas o governo devia fomentar o Sebrae com incentivo financeiro para que ele não cobre do pequeno, né? Porque ainda assim, as taxas que o Sebrae cobra, ela às vezes é grande para um pequeno empresário que está começando agora. Eu te falo porque eu já vivi isso, eu já fui no Sebrae para saber como seria para montar uma empresinha e no final das contas eu desanimei porque eu não tinha estrutura, igual você falou do plano de negócio. Não se tem tem, mas a orientação para montar um plano de negócio, você não tem. De graça? Não tem. Não. E te falo que nem na faculdade tem, porque eu tive essa matéria
na tecnologia e processamento de dados e eu não sei fazer. Até porque é algo muito complexo, que demanda um certo conhecimento, que demanda um tempo de estruturação e que é muito complexo para que seja feito, efetuado, até dentro do Sebrae mesmo. Sim. Tá? Então, por isso que consultorias, empresas que prestam esse trabalho estão surgindo aí, para poder também auxiliar, né? Elas têm um custo, evidentemente, sim, mas é melhor você investir no início e organizar o seu negócio para que ele cresça mais estruturado, para que ele sobreviva aos períodos de turbulência iniciais, que são inúmeros, do que você, às vezes, fazer uma economia boba, que eu chamo, no começo, e ver o seu negócio naufragar por falta de conhecimento, por falta de organização. É o que a gente tem visto muito aí em diversas empresas. Por exemplo, uma pessoa chega e fala, nossa, eu adoro cozinhar, vou abrir um restaurante. O meu conselho, não faça isso. Não faça isso. Porque se você gosta de fazer uma coisa, ótimo, mas você é um técnico. Nós vamos voltar no bloco anterior, onde nós estávamos explicando sobre o técnico. Sim. Gostar de cozinhar não é o suficiente para você abrir um restaurante. Um restaurante precisa de um departamento contábil, precisa de um departamento de marketing, precisa de um departamento de compras. Então, são vários setores que precisam estar orquestrados para que o negócio funcione, sim, não apenas a sua vontade de cozinhar. É melhor você contratar o cozinheiro e você tomar conta do negócio, pensar estrategicamente que as chances do seu negócio prosperar são maiores. Isso. Tá vendo? Vocês ficam prestando atenção aqui. O Fernando tem muito para agregar, hein? Ó, vai trazer muita coisa boa ainda. E, Fernando, a parte dos seus produtos, né? A escola de soluções é uma ideia, né? Uma estrutura que abrange 2 produtos seus. Parte dele você já falou, né? Que é a orientação aí, que é ajudar o empresário e tal, mas tem aquele produto que você vai estudar e conhecer a estrutura do seu empresário, né? E ensinando isso. Fala um pouquinho desse produto aí que eu achei interessante quando você me falou nos bastidores. Esse produto, nós temos 2 produtos, um deles é o Transformação Empresarial, conhecendo a intimidade do seu negócio, sim, porque o que a gente vê são pessoas que são proprietárias do seu negócio, mas não são íntimas do seu negócio. Não conhecem realmente os bastidores do seu negócio. Por incrível que pareça, acontece muito, viu? Sim. Então, é aquilo que eu te disse, eles estão tão envolvidos com questões operacionais, questões do dia a dia, que por vezes eles deixam de estar atentos e conhecer a intimidade, os números, os dados, o balanço do seu negócio. Então, esse produto é um produto muito interessante, já validado no mercado, já com vários cases de sucesso, em que eu fico cerca de 4 meses dentro da empresa. Então, eu, junto com os proprietários, através de uma série de treinamentos, ferramentas, visualizações de dados, a gente consegue realmente dissecar todos os problemas da empresa e oferecer as soluções e promover as transformações dentro da empresa. Por isso não, transformação empresarial. Isso é o mais importante. Nós transformamos a empresa. Isso, nós temos que frisar isso. Isso é o mais importante. Porque uma consultoria, ela vai te mostrar o caminho, mas ela não promove a transformação. Você leva isso.